Graças a Deus, estamos a transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Gostaria de trazer um tema na qual este tema venhamos a propagar o Evangelho do Senhor, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. E o tema é lobo em pele de cordeiro. Devemos que ficar atento, porque existem muitos por aí que se diz que são, mas na verdade não são. Ezequiel capítulo 34, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar suas ovelhas? Ó soberano Pai de eterno Deus, estamos aqui nesta noite gratos, Senhor, pois a Tua palavra foi lida neste momento diante do Teu altar. Ó Deus querido, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite, Pai, para que possamos, Senhor, transmitir a Tua palavra. Ó querido Deus e eterno Pai, seja, Pai querido Santo, o nosso guia, para que nós possamos ser guiados por Ti, aonde o Senhor nos permitir que venhamos a seguir com a Tua palavra. Abra os corações dos ouvintes, abra os pensamentos, para que a Tua palavra possa entrar e fazer morada dentro da vida espiritual de cada um deles. É assim que te peço, e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Posso tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus. A gloriosa palavra de Deus, meus queridos, fala sobre o falso pastor, lobo em pele de cordeiro. Muitos lobos já têm se levantado para tentar enganar até mesmo o povo de Deus. Mas o que Deus diz acerca desses lobos que se levantam como se fosse um cristão para enganar e extorquir a mente das pessoas para a cobiça? O versículo 2 do livro de Ezequiel, capítulo 34, vai dizer que Deus está repreendendo os pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Os pastores, eles devem apacentar o rebanho. Os pastores, eles têm que apacentar o povo, têm que alimentar o povo com palavra, com a verdade, com a honestidade, com a sinceridade. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Quando a palavra de Deus diz filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, o próprio Deus está mandando Ezequiel profetizar para o povo, que eram líderes religiosos, que eles apacentavam-se a si mesmos. As ovelhas dispersas, eles deixavam mesmo dispersas. As feridas, eles deixavam feridas e não iam curar. As desgarradas, eles deixavam desgarradas e não iam procurar. E então a palavra nesta noite é contra os pastores infiéis, contra os pastores que apacentam-se a si mesmos. Hoje em dia
já se virou moda. Quando diversos pastores se espalham por aí, diversos ministros do Evangelho se espalham por aí, colocando envelopes no meio da igreja, cobrando por aquilo que ele exerce na sua função eclesiástica, pois a palavra de Deus diz que gratuitamente, de graça recebi e de graça vos dá. E então, quando nós se deparamos com esta situação de pastores infiéis que ministram a palavra de Deus por avareza, por cobiça, esses pastores já temeram, esses pastores já deixaram a essência da verdade e não estão mais temendo a Deus. Eles já deixaram a confiança de Deus para buscar os seus próprios deleites, para buscar os seus próprios interesses carnais. E o tema hoje é lobo em pele de cordeiro. Existem muitos lobos por aí tentando devorar as ovelhas, os cordeirinhos, mas a palavra de Deus diz que um pastor, ele deve que apacentar o rebanho. O pastor, ele deve que apacentar os cordeiros. Os ouvintes da palavra, as ovelhas do Senhor, têm que ser apacentadas pelo pastor. E hoje em dia já se virou moda muitos pastores se apacentando a si próprios, por causa da ganância pelo dinheiro, por causa da enganança pela cobiça carnal. E então aqui o profeta Ezequiel está transmitindo uma profecia. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas ou dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Esta é uma palavra em que Deus está falando através dos profetas. Meu querido, amado irmão, irmã e ouvinte da palavra, o Senhor Deus brada dos altos céus e envia os seus profetas para desmascarar com os falsos profetas. Muitos lobos estão se camuflando como se fossem ovelhas, estão se escondendo, se ocultando por trás de ovelha para se mostrar que é verdadeiramente ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quando você ouvir ou ver algum líder por aí ministrando uma palavra de Deus, mas no fim do seu discurso ele coloca um valor X para você depositar, fujam desses falsos profetas, fujam desses falsos religiosos, porque interiormente eles são loucos devoradores. A palavra de Deus diz: de graça vos recebi e de graça vos dará. Gratuitamente a palavra de Deus tem que ser transmitida. Olha o que fala o versículo 8 do mesmo livro de Ezequiel 34: vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues a rapinas, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, aleluia, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas.
Ai dos pastores infiéis, ai dos líderes que se apacentam a si mesmos, ai daqueles que se diz cristão e não são, ai daqueles que dizem que é um ministro do Evangelho, mas estão se apacentando a si mesmos. O Senhor Deus, Ele bradará lá do céu, enviando seus profetas para transmitir a sua palavra. Que até no tempo de hoje existem falsos pastores, até no tempo de hoje existem falsos profetas, até no tempo de hoje existem falsos líderes, e a palavra de Deus, ela ainda é a mesma, e a palavra de Deus ainda não mudou e nunca vai mudar. Eu, como pastor, eu tenho que apacentar o rebanho do Senhor, que Deus colocou sob os meus cuidados. Ai de mim, se eu me apacentar a mim mesmo e esquecer das ovelhas que o Senhor colocou sob as minhas mãos e sob os meus cuidados. E como é, pastor, que temos que fazer com que venhamos apacentar o rebanho do Senhor? É ensinando, é transmitindo a palavra de Deus, é fazendo por amor e não por obrigação, é sentindo amor profundo no coração para distribuir aquilo que Deus lhe entregou gratuitamente. Aleluia! E o Senhor Deus determinou profetas, pastores, ministros do Evangelho para transmitir a sua palavra, e foi gratuitamente. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos e que deixam a ovelha do Senhor desgarrada do seu aprisco, que deixam as pessoas viverem da forma que eles bem querem e não transmite a sua palavra, e não transmite o Evangelho verdadeiro, que vê as ovelhas pastando pelo um pasto que não é um pasto verdejante diante da palavra do Senhor, e mesmo assim esses pastores deixam desta forma. Ai dos pastores que não ligam para as ovelhas desgarradas, que não levam a sua palavra até ela. A palavra do Senhor diz que toda palavra que está na Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela serve para repreender, ela serve para alimentar alguém, ela entra no coração, no íntimo do interior do homem, nas juntas e medulas, para a transformação da fé de cada ser vivente, de cada ser humano. O versículo 10: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Sabe o que significa isso? É o pastor que só quer um dinheiro da ovelha, e quando vê esta ovelha ferida, não usa daquele dinheiro que foi do dízimo das ofertas para curá-lo. Quando este pastor vê a ovelha desgarrada, ele despreza onde está desgarrado, e o Senhor Deus está dizendo através dos seus ministros: ai desses pastores, das suas mãos eu demandarei as minhas ovelhas. E esses pastores não se apacentarão mais a si mesmos,
E o Senhor Deus irá livrar da sua boca as suas queridas ovelhas. Ainda tem umas delas, algumas delas, outras delas, que não são do aprisco do Senhor, mas convém agregar. Jeremias capítulo 14, também o versículo 14, diz assim: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o seu engano no seu coração é o que eles vos profetizam. Muitos pastores falsos, muitos profetas falsos, infelizmente, estão profetizando por conta do seu próprio interesse, por conta do seu ego, por conta da sua própria atitude, e não Deus que enviou para profetizar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus requererá da sua mão toda palavra ociosa que sair da boca do homem naquele grande dia. O Senhor requererá essas palavras. Você, pastor, você, ministro do Evangelho, tenha muito cuidado com as ovelhas que o Senhor deixou sob o seu alcance. Tenha muito cuidado com a ovelha que Deus determinou que você viesse a cuidar. Tenha cuidado por elas, zele por elas, porque um dia o Senhor Jesus Cristo vai requerer esta ovelha da sua mão. E então a palavra do Senhor, no versículo 15 diz: portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no seu nome, no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Esse é para os profetas falsos, este é para os pastores infiéis, este é para os líderes que se apacentam a si mesmos, esse é para os cordeiros que se fingem de cordeiros, é para as ovelhas que se fingem de ovelhas, ou seja, é para o lobo que se finge de cordeiro e para o bode que se finge de ovelha. E então Deus requererá, porque o sangue destas ovelhas são inocentes. Deus requererá da sua mão todos os falsos profetas que profetizar em nome do Senhor, que o Senhor não tem mandado ele profetizar. Ai desses profetas, ai desses ministros do Evangelho, ai desses pastores infiéis. Jeremias capítulo 23, versículo 1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai do pastor que dispersa as ovelhas do pasto do Senhor. Ai do pastor que ele despreza um dos pequeninos de Deus. Ai do ministro do Evangelho que expulsa alguém do ministério, para que ele vá para o mundo da onde ele veio. Versículo 32, ou seja, versículo 2 e o capítulo 23. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Você, pastor,
Quantas vezes você já foi visitar sua ovelha? Você que nos escuta pelas lives, está sendo gravado ao vivo. Você que é pastor, quantas vezes você já foi visitar um membro da sua igreja? Para dizer a ele, para que volte para o lar, para que volte novamente da onde ele saiu. Quantas vezes você já foi até aquela ovelha que disse que não ia se congregar mais por algum motivo? Esta palavra é uma palavra fiel, e os pastores entendam as ações dos pastores. Toda ação gera uma reação, uma ação que o pastor deixa de fazer ao obedecente, uma visita que o pastor deixa de visitar, deixa de fazer ao obedecente. E essa palavra é para os pastores que são falsos, para que eles venham ao pleno conhecimento da onde Deus chamou e para onde Deus chamou. Deus chamou-nos das trevas para a luz. Por isso nós temos que fazer com que o nosso nome venha ser honrado aqui na terra, venha ser visto por muitos como um obreiro do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado no céu. Versículo 4: e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Versículo 14: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidades, e fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores de Gomorra. Olha só o que a palavra de Deus e o próprio Deus determina contra os pastores falsos. Ele vê uma coisa horrenda sobre vós: cometendo adultérios, andam com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores, para que eles não venham se converter dos seus pecados. Ei, pastor, a palavra de Deus é para você. Ei, profeta, a palavra de Deus é para você. Ei, ministro do Evangelho, a palavra de Deus também é para você. Seja um profeta fiel, seja um pastor que apacenta o rebanho do Senhor, seja um ministro do Evangelho que fala a verdade, que transmite a sinceridade. Não seja igual Sodoma, não seja como Gomorra, não seja como o povo infiel. Volte para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. E o Senhor Deus, Ele está dizendo aqui que Ele vê uma coisa horrenda: os pastores cometendo adultério, os pastores andando com falsidade, os pastores fortalecendo as mãos dos malfeitores, para que eles não venham ao pleno conhecimento da verdade e não se convertam dos seus pecados. E aqui a palavra de Deus está dizendo: ai de vós, pastores, que andam desta forma. Capítulo 50, versículo 6: ovelhas perdidas tem sido meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para alteio andaram no esquecimento
que usam com suas artimanhas de enganação as ovelhas se apartarem. Ai de vós, pastores infiéis, que comem a gordura e despedaçam as unhas. Ei, pastores, a palavra de Deus é voltada para o pastor. Seja um pastor fiel, que honra com o seu chamado, que obedece a sua área eclesiástica. Zacarias capítulo 10, versículo 3: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os moros, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo a pelejar. Aleluia! É o próprio Deus falando através da boca do profeta, é o próprio Deus falando através da boca dos ministros contra os pastores infiéis. Acendeu-se a ira de Deus, Ele irá castigar os povos, mas o Senhor dos exércitos irá visitar o seu rebanho, irá visitar o seu povo, os seus cordeirinhos que estão desgarrados. Zacarias capítulo 11, versículo 8 diz: e destruirei os 3 pastores no mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se impacientou de mim. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Ai dos líderes que convertem mentira na verdade e que distorcem a verdade por mentira. Vamos pregar a verdade, vamos transmitir, vamos trazer a essência da fé para os povos brasileiros. Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Falsos profetas, volta para o caminho do Senhor. O Senhor Jesus ainda te recebe de braços abertos. Vai depender da tua atitude, vai depender se você realmente se arrependeu de coração. Ele está de braços abertos para te receber. Capítulo 24, versículo 24 do livro de Mateus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitos falsos profetas, muitos falsos cristos já têm se levantado dentro das igrejas brasileiras. Por isso, meu querido irmão e irmã, temos que tomar cuidado, porque os falsos profetas já estão enchendo as igrejas brasileiras, infelizmente. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Já existiu no passado, e ainda existe no presente, e no futuro também existirá, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Falsos profetas, falsos ministros, falsos líderes, que se apacentam a si mesmos. Versículo 16: mas teve a repreensão da sua transgressão o mudo jumento, falando com voz humana, impedindo a loucura do profeta. Aqui está falando do profeta Balaão. Fez com que um animal viesse a falar, porque iria profetizar contra o povo escolhido de Deus. Não existe uma profecia que faz com que o povo de Deus caia no laço do inimigo. Não existe uma falsa profecia
que venha atingir o povo escolhido de Deus. Mas da falsa profecia, do falso profeta, virá a repentina condenação para ele. Olha o que vai dizer 1 João capítulo 1, versículo 1: Amados, não creias a todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito cuidado no que você ouve pela internet, muito cuidado no que você ouve pelas igrejas por aí, muito cuidado no que você está ouvindo, muito cuidado, porque muitos falsos profetas, hereges da fé, têm se levantado para trazer repentina condenação diante dos que perecem. Muitos cuidado, tenha muito cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente é engano no coração. Capítulo 18, versículo 24, Apocalipse: E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A grande prostituta de Babilônia, a grande cidade de Babilônia, a Bíblia diz: fuja dela, povo meu, para que não corra as pragas, porque elas mataram os profetas, porque nela está um pecado de sangue. Os profetas morreram por causa delas. E como é que o profeta morre por causa da grande prostituta que está despida no meio do mar? A prostituição, mesmo que o profeta está vivo, mas o profeta cometendo adultério, ele já está morto espiritualmente está morto. Por isso que o Senhor, ele alerta ao seu povo: fuja dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta, o falso ministro, o falso pastor, os que se apacentam a si mesmos e não se arrependem dos seus pecados, irão ser atormentados no lago de fogo que arde para todo sempre. E o conselho que eu quero dar agora para esses falsos pastores que estão em pele de ovelha: arrependam-se enquanto há tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus invadam os nossos corações. Vamos se colocar sobre os nossos pés, para que nesta noite possamos finalizar nesta noite esse ensino maravilhoso vindo da parte do Senhor.